Louvado seja o nome do Senhor. Nesse vídeo, quero falar sobre o chamado de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 9:10. Se você estiver em casa, você quiser ler 9:10, onde fala sobre o chamado de Saul. Eu vou ler alguns versículos, louvado seja o nome do Senhor, para me comentar. Amém? No capítulo 9, no verso 3, a parte B diz assim: E levantando-se e vai a buscar a jumenta. Nesse versículo, o pai de Saul, seu pai chamado Quis, chama Saul e manda que Saul pegue um moço e vá atrás da jumenta. Louvado seja o nome do Senhor. E Saul vai, louvado é o nome do Senhor. Aí no versículo 6, porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, o homem honrado, e tudo quando diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá, porventura nós mostrará o caminho que devemos seguir. Irmãos, essa mensagem, Deus já tinha escolhido Saul para que Saul fosse ungido a rei, porque Samuel ele já estava velho, né? E o povo clamava pelo um rei. Então Deus ele escolheu Saul antes mesmo de Saul saber que era escolhido por Deus. Então ali começa nesse dia a sua trajetória. Ali naquela cidade de Benjamim, naquele lugar, eles eram os menores, que nem diz a palavra de Deus. Se você for ler, ele vai falar que eles são os menores das tribos, né? Eles eram os menores entre as famílias daquele lugar. Mas Deus, irmãos, ele não escolhe pessoas fisicamente belas, sendo que Saul, que nem diz a palavra de Deus, ele era um moço diferente, que não tinha um igual a ele ali de beleza. Mas Deus não escolheu ele pela sua beleza. E o que Saul coloca diante do profeta é que ele e a sua casa eram os menores entre as famílias. Eles eram as menores entre as tribos. Então disse Saul ao moço: Bem dizeis, vem, pois vamos. E fora à cidade onde estava o homem de Deus. Ali Deus usou o pai de Saul para enviá-lo, usou aquele moço que estava acompanhando Saul para falar sobre o homem de Deus, tudo plano, projeto de Deus. E ali Saul ouve a voz daquele moço e vai até o homem de Deus. E no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 15, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel, e o livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já eu tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Então, irmãos, ali antes, Saul não sabia o plano de Deus. Ele saiu com aquela missão de encontrar as jumentas do seu pai. Ele não fazia ideia de que Deus já estava preparando tudo, o caminho, para que ele fosse ungido sobre ali, né, aquele povo. Louvado seja Deus. E quantas vezes, irmão, na minha vida, na tua vida, louvado seja o nome do Senhor,
Louvado seja o nome de Deus. E quanto às jumentas que há 3 dias, se te perdera, não ocupes o teu coração com elas, porque já acharam, e para quem é todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Porventura não sou eu, o filho de Benjamim, da menor tribos? Aí aqui é onde o profeta Samuel ele fala para Saul, para que Saul não se preocupasse mais com aquela jumenta, para que aquela jumenta ali já não fosse mais a preocupação do seu coração, porque Deus já tinha outro plano. O plano de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nem vai dizer mais na frente, né? E ali Saul ele se sente pequeno, ele até fala para o profeta Samuel, né? Que por acaso, né? Ele era os menores, né? Entre aquelas famílias, entre aquelas tribos. E deu-lhe lugar acima de todos os convidados. Então aqui Samuel, ele fez ali, louvado seja o nome do Senhor, ele convidou 30 homens para participar daquele, aleluia, ali daquele, vamos supor, daquele jantar, né? Que nem diz aqui, daquele banquete. E entre aqueles 30 homens, Samuel teve o destaque. Ele ficou sentado no primeiro lugar. O que o Senhor quer te falar, irmãos? Que Deus, ele te escolheu para fazer a diferença. Não é você ou eu que vamos nos sentar no primeiro lugar, não. É o Senhor que vai nos colocar. Que nem Saul. Ele foi colocado ali entre aqueles 30 homens, sentou no primeiro lugar. Teve lugar de honra ali, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus ele faz comigo e com você. Ele nos tira de um lugar onde nós não somos nada e nos leva para nos exaltar, que nem levou Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti. Então ali Samuel já tinha guardado, né, aquela porção especial para Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o jurou e disse: porventura, se não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então ali, irmãos, quando Saul derramou aquele azeite na cabeça de Saul, quando Samuel derramou aquele azeite na cabeça de Saul, o próprio Deus já tinha lhe escolhido, já tinha lhe ungido. Louvado seja o nome de Deus. Então, virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que desce do alto e traz diante de ti saltério e também flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com ele e mudará com outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, fazei tudo quanto a tua mão, porque Deus é contigo. E o profeta Samuel ali, ele falou o que ia acontecer com Saul. Saul ia encontrar os profetas de Deus. Louvado seja Deus. E Saul ia profetizar, o Espírito de Deus ia se apoderar de Saul, e Saul ia profetizar no meio daqueles profetas. Louvado seja Deus. O que o Senhor quer falar, irmãos? Deus vai te levantar. Como? Deus vai te levantar no meio dos profetas. Deus vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Sucedeu, pois, que, virando ele a costa para a guarda de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram. Deus ele mudou o coração de Saul. E tudo que o Samuel falou
aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que, como todos os que diante conhecia, vira que és que os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada um, qual o seu companheiro conhecido, que é que sucedeu ao filho de Quis, fará também entre os profetas? E aquele povo vendo ali Saul, eles perguntavam um para o outro, louvado seja o nome do Senhor, o que tinha acontecido com Samuel? Aquele não era o filho de Quis, aleluia, aquele não era o filho daquele que é menor entre as tribos, aquele que era menor entre as famílias, né? E o povo ali fazia aquela pergunta. E assim Deus também faz na tua vida. E as pessoas que te viam antes, louvado seja o nome do Senhor, que não era nada, que não era ninguém, que não passava de um bêbado, que não passava de uma prostituta, que não passava de um homem desprezível, louvado seja o nome do Senhor, porque é isso, irmão, que Deus ele faz na nossa vida. As pessoas eles nos olham como o pequeno, como aquela pessoa que não tinha valor outrora, louvado seja o nome do Senhor, e começa a questionar sobre nós. Mas Deus, ele quer te falar nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele te escolheu. Antes mesmo de você saber, Deus já tinha te escolhido, que nem diz a palavra de Deus. Antes mesmo de nós escolher o Senhor já tinha nos escolhido. Deus, ele te escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele me escolheu para fazer a diferença. O Senhor nos escolheu, aleluia, para fazer a diferença, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Samuel, ele fez a diferença, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Saul, fez a diferença, louvado seja o nome do Senhor. Ele era, louvado seja o nome do Senhor, ali como o menor, ele era entre as famílias menores, mas o Senhor exaltou, o Senhor levou Saul e colocou ali entre aqueles 30 convidados, ele foi, esteve em primeiro lugar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Espírito de Deus usou Saul e profetizou no meio daqueles profetas. É assim que Deus ele quer fazer contigo, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer te levar a lugares e profetizar na vida de pessoas. Ele quer te levar e te exaltar, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, irmão, ele não olha para a nossa aparência. Ele não olha, louvado seja o nome do Senhor, para que nós somos, mas ele faz segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o chamado de Saul foi o próprio Deus que o chamou e o consagrou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também Deus, irmãos, ele te escolheu, ele te chamou. Antes mesmo de você ser consagrado, ser ungido a pastor, ser ungido a missionário, a presbítero, não sei qual é o teu chamado, qual é o teu ministério, mas antes mesmo o Senhor te escolheu. Só que nós temos que ver, irmão, que a história de Saul, ela é muito linda. Ela fala do chamado de Deus na vida de Saul, como também na nossa vida. Mas aí se nós for ler lá mais na frente, no capítulo 3, no versículo 14 em diante, já vai falar que Saul ele desobedeceu a ordem de Deus. Aí foi onde começou, né? Deus já tirou ali o seu reinado, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ler essa mensagem, entender que Deus ele nos escolheu, mas nós temos que obedecer a ordem de Deus. E a ordem de Deus para mim e para a tua vida, irmãos, é obedecer, é viver na palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Antes dos profetas falava, Deus falava com o profeta e o profeta falava com seus filhos. Hoje, Deus ele fala diretamente conosco através da sua palavra. Se nós obedecer a voz de Deus, o Senhor ele vai continuar nos abençoando, nos usando. Mas se desobedecer, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor faz que nem fez na vida de Saul. Então, irmãos, o teu chamado foi Deus que te chamou. Foi o Senhor que te escolheu. Antes mesmo, zela pelo teu chamado. Zela, porque ouve e obedece a ordem do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Leia Samuel, medite na palavra de Deus. Deus ele quer te usar diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.